Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Ações comuns, ganhos incomuns. Capítulo 1. Lições do passado. Historicamente, dois métodos principais geraram riqueza: apostar nos ciclos de negócios, comprar na baixa, vender na alta, e encontrar empresas verdadeiramente excepcionais e mantê-las a longo prazo. Este último, manter empresas excepcionais, provou ser muito mais lucrativo e menos arriscado, mesmo em eras de mercado anteriores. Oportunidades significativas de riqueza existiram no passado ao identificar e manter empresas de crescimento, sem a necessidade de um timing de mercado perfeito. As oportunidades atuais são ainda melhores devido a mudanças na gestão corporativa, foco na melhoria contínua, não apenas no controle familiar, e ao aumento da pesquisa e desenvolvimento corporativo. As políticas econômicas modernas, particularmente a disposição do governo em incorrer em déficits para combater o desemprego, tendem a tornar as depressões mais curtas e são geralmente seguidas por inflação, o que favorece ações em detrimento de títulos para investidores de longo prazo. Os títulos se tornaram indesejáveis para o investidor individual médio de longo prazo, devido à inflação que corrói o poder de compra. Principais conclusões deste capítulo. Manter empresas de crescimento a longo prazo é fundamental. As maiores fortunas são construídas identificando empresas com potencial de crescimento acima da média e mantendo-as por muitos anos, superando as flutuações do mercado. Fatores qualitativos importam mais do que nunca. Além dos dados financeiros, procure por gestão superior, um compromisso com pesquisa e desenvolvimento, e a capacidade de se adaptar e inovar. A inflação favorece as ações. Em um ambiente inflacionário, manter ações ordinárias de empresas fortes é geralmente superior a manter investimentos de renda fixa como títulos, já que os valores das ações podem acompanhar ou superar a inflação. Notas para aplicação diária. Imagine que você está decidindo entre comprar um carro novo com um empréstimo de taxa de juros fixa, previsível, mas modesta, como um título, ou investir em uma empresa que consistentemente inventa novas tecnologias revolucionárias de transporte pessoal. O carro irá depreciar, e o empréstimo fixo não o protegerá do aumento dos custos de vida. A empresa inovadora, no entanto, tem o potencial de continuar crescendo e pagando mais ao longo do tempo, superando a inflação, mesmo que seu dividendo inicial pareça pequeno. Isso ilustra por que as ações de crescimento, apesar de solavancos de curto prazo, muitas vezes superam a renda fixa no longo prazo. Capítulo 2. O que o método Scuttlebot pode fazer? A análise direta e aprofundada das operações internas de uma empresa, gestão, produção, vendas, pesquisa, é ideal, mas muitas vezes impraticável para o investidor médio devido à falta de habilidade, tempo ou acesso a informações proprietárias. O método Scuttlebot, também conhecido como OCL ou o caminho certo na tradução, envolve a coleta de informações sobre uma empresa de seus concorrentes, clientes, fornecedores, ex-funcionários e pesquisadores universitários. As pessoas tendem a falar livremente sobre sua indústria e concorrentes, especialmente quando a anonimidade é assegurada. As informações de ex-funcionários devem ser cruzadas e vistas com cautela devido a potenciais vieses. O método Scuttlebot fornece insights valiosos que ajudam o investidor a identificar empresas promissoras para investigação adicional antes de contatar diretamente a gerência da empresa. Compreender este método capacita os investidores a escolher melhores consultores e avaliar seu trabalho. Principais conclusões deste capítulo. Vantagem de informação através de redes. Obter uma vantagem no investimento vem da coleta de informações que não estão prontamente disponíveis em relatórios financeiros. Fazer networking e conversar com pessoas conectadas ao ecossistema de uma empresa pode revelar suas verdadeiras forças e fraquezas. Além dos números, as demonstrações financeiras contam apenas parte da história. O método Scuttlebot ajuda os investidores a entender os aspectos qualitativos de um negócio que impulsionam seu sucesso a longo prazo. Verificação independente. Não dependa de uma única fonte de informação. Corrobore insights de várias perspectivas para formar uma visão abrangente e precisa. Notas para aplicação diária. Imagine que você está pensando em investir em uma rede de cafeterias local.
Em vez de apenas olhar seus relatórios anuais, você decide aplicar o método Skutlebot. Você visita algumas cafeterias concorrentes e pergunta casualmente aos funcionários o que eles pensam da empresa-alvo. Você conversa com clientes saindo de suas lojas sobre suas experiências. Você pode até conversar com um ex-barista dessa rede, lembrando-se de seus potenciais vieses. Essa coleta informal de informações pode lhe dar uma compreensão muito mais rica dos pontos fortes, fracos e da lealdade do cliente da empresa do que qualquer balanço financeiro sozinho. Capítulo 3. O que comprar? 15 pontos a observar em uma ação comum. Pergunta 1. A empresa tem produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para aumentar significativamente as vendas por vários anos. Procure empresas com perspectivas de crescimento sustentado, não apenas picos pontuais. O crescimento nem sempre é linear, pode vir em surtos. Exemplos incluem empresas sortudas e capazes, como a Alcoa, beneficiando-se de tendências da indústria, e sortudas porque são capazes, como a Dupont, criando novos mercados através de P&D. Pergunta 2. A gestão está determinada a continuar desenvolvendo produtos ou processos que ainda aumentarão ainda mais o potencial total de vendas quando as possibilidades de crescimento das linhas de produtos atualmente atraentes tiverem sido amplamente exploradas. Isso aborda a abordagem de visão de futuro da gestão, além das ofertas atuais. Pergunta 3. Quão eficazes são os esforços de pesquisa e desenvolvimento da empresa em relação ao seu tamanho? Não se trata apenas de gastos, mas de P&D eficiente e comercialmente inteligente que leva a novos produtos lucrativos. A coordenação entre pesquisa, produção e vendas é crucial. A pesquisa patrocinada pelo governo pode ser valiosa se levar a aplicações comerciais. A pesquisa de mercado também é vital para evitar o desenvolvimento de produtos para mercados inexistentes ou muito pequenos. Pergunta 4. A empresa tem uma organização de vendas acima da média? Vendas e distribuição fortes são tão críticas quanto produção e pesquisa, embora muitas vezes negligenciadas pelos investidores. O Skutlebot é altamente eficaz para avaliar a eficácia das vendas. Pergunta 5. A empresa tem uma margem de lucro que vale a pena? O crescimento das vendas só é valioso se for traduzido em bons lucros. Analise as margens de lucro ao longo de vários anos, não apenas um. Evite empresas marginais com margens de lucro consistentemente baixas, a menos que esteja ocorrendo uma mudança positiva fundamental. Pergunta 6. O que a empresa está fazendo para manter ou melhorar as margens de lucro? Em uma era de custos crescentes, as empresas devem buscar ativamente a redução de custos através de novos equipamentos, procedimentos eficientes e gestão inteligente, em vez de apenas aumentar os preços. Pergunta 7. A empresa tem boas relações trabalhistas e com o pessoal? Boas relações com os funcionários levam a maior produtividade e menor rotatividade, impactando diretamente a lucratividade. A ausência de sindicato ou longos períodos sem greves podem ser indicadores. Compensação justa e um senso de valor do funcionário são cruciais. Pergunta 8. A empresa tem boas relações executivas? Um clima executivo positivo, onde as promoções são baseadas no mérito e as sugestões são valorizadas, é vital para o sucesso a longo prazo. Pergunta 9. A empresa tem profundidade em sua gestão? Além dos indivíduos-chave, uma empresa precisa de uma equipe forte e profunda de executivos competentes para garantir a continuidade e lidar com o crescimento. A delegação de autoridade é essencial para o desenvolvimento executivo. Pergunta 10. Quão bons são os controles de análise de custos e contabilidade da empresa? A contabilidade de custos precisa e detalhada permite que a gerência identifique e aborde ineficiência se precifique os produtos corretamente. Pergunta 11. Existem outros aspectos do negócio, peculiares à indústria envolvida, que podem dar ao investidor pistas importantes sobre o quão excelente a empresa pode ser em relação à sua concorrência. Esta categoria abrangente inclui fatores como perspicácia imobiliária no varejo, gestão de crédito, custos de seguro ou força de patentes. As patentes oferecem proteção, mas a liderança contínua em engenharia é mais importante para uma vantagem competitiva a longo prazo. Pergunta 12.
A empresa tem uma perspectiva de curto ou longo prazo em relação aos lucros. Empresas que priorizam relacionamento de longo prazo com fornecedores e clientes, mesmo à custa do lucro máximo imediato, tendem a ser mais bem-sucedidas ao longo do tempo. Pergunta 13. Em um futuro próximo, o crescimento da empresa exigirá financiamento de capital suficiente para que o aumento no número de ações em circulação anule em grande parte a vantagem do crescimento antecipado. A estratégia de financiamento de uma empresa deve apoiar o crescimento sem diluir excessivamente o valor do acionista existente por meio da emissão de novas ações. Pergunta 14. A gerência fala livremente com os investidores sobre seus negócios quando as coisas estão indo bem, mas se fecha quando ocorrem problemas e decepções. Uma gestão transparente que se comunica abertamente durante bons e maus momentos é um forte indicador positivo. Pergunta 15. A empresa tem uma gestão de integridade inquestionável? Este é o fator mais crucial. A gestão deve ter um forte senso de responsabilidade fiduciária e conduta ética para com os acionistas, evitando práticas de autoatendimento. Lições mais importantes e impactantes. Avaliação holística da empresa. Não olhe apenas para uma ou duas métricas financeiras. Um investimento verdadeiramente excepcional exige um mergulho profundo em fatores qualitativos como qualidade da gestão, inovação e cultura da empresa. A gestão é fundamental. A integridade, a visão de futuro e a profundidade da equipe de gestão de uma empresa são, sem dúvida, os aspectos mais críticos. Eles ditam a capacidade da empresa de navegar pelos desafios e aproveitar as oportunidades. O crescimento não é suficiente. O crescimento deve ser lucrativo, sustentável e gerenciado de forma eficiente. Uma empresa pode aumentar as vendas rapidamente, mas falhar como investimento se não tiver margens fortes ou bom controle de custos. Notas para aplicação diária. Imagine que você está avaliando uma possível mudança de carreira. Em vez de apenas olhar o salário e os benefícios, as métricas financeiras, você também pesquisaria a cultura da empresa, a equipe de liderança. Eles são transparentes e éticos. Seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento de funcionários, eles investem em P&D e treinamento, e sua visão de longo prazo. Você pode até conversar com funcionários atuais e antigos para obter os Kutlebut. Essa avaliação completa e qualitativa espelha os 15 pontos de Fisher e o ajuda a decidir se esta empresa é um lugar verdadeiramente excepcional para o seu investimento de tempo e esforço. Capítulo 4. O que comprar? Aplicando os princípios às suas próprias necessidades. O investidor típico não é um especialista e dedica tempo limitado aos investimentos. A imagem popular de um investidor de sucesso como um acadêmico solitário e focado em números em grande parte imprecisa e perigosa. A caça a pechinchas estatísticas, embora às vezes lucrativa, raramente produz os retornos extraordinários do investimento em empresas de crescimento magnificamente gerenciadas. As ações de crescimento alcançam retornos superiores porque seu valor aumenta em centenas de por cento ao longo de décadas, superando em muito o ganho limitado de ações barganhas subvalorizadas. A maioria dos investidores não tem tempo, inclinação ou acesso geográfico para realizar a pesquisa aprofundada necessária por conta própria. Para esses investidores, contratar um consultor de investimentos competente, honesto e filosoficamente alinhado é crucial. O desempenho passado de um consultor deve ser examinado por um período de pelo menos 5 anos, comparado a benchmarks de mercado, e sua filosofia de investimento deve ser compreendida. As ações de crescimento podem ser amplamente categorizadas. Grandes empresas de crescimento institucionais estabelecidas, tipo A, por exemplo, Dow Chemical, DuPont, IBM, e empresas de crescimento menores, mais novas e de maior risco, tipo C, por exemplo, Ampex em seus primórdios, com uma categoria intermediária, tipo B, por exemplo, PR Mallory, Beryllium Corp. Empresas do tipo A oferecem valorização de capital substancial e de longo prazo com menos risco, muitas vezes superando ações de alto dividendo ao longo do tempo. Empresas do tipo C oferecem os maiores ganhos potenciais, mas também carregam o maior risco de perda total de capital. Os investidores devem adaptar sua composição de portfólio, crescimento conservador versus agressivo,
a sua situação financeira pessoal, tolerância a risco e objetivos. Apenas fundos verdadeiramente excedentes, dinheiro não necessário para emergências ou obrigações futuras específicas, devem ser investidos no mercado de ações. Principais conclusões deste capítulo. Foque no crescimento verdadeiro, não apenas em barganhas. A riqueza extraordinária vem da identificação de empresas que podem aumentar substancialmente seus lucros ao longo de décadas, não de simplesmente encontrar ações subvalorizadas com base no desempenho passado. Conheça a si mesmo e seus limites, seja honesto sobre seu tempo, habilidade e temperamento para a pesquisa de investimentos. Se você não os possui, procure um profissional competente e ético cuja filosofia se alinhe com a sua. Alocação estratégica. Diversifique seu portfólio de ações de crescimento com base em suas necessidades financeiras e apetite por risco, equilibrando o crescimento estável de grandes empresas com empresas menores de maior retorno e maior risco. Notas para aplicação diária. Considere seu planejamento financeiro para a aposentadoria. Você poderia colocar todas as suas economias em uma conta poupança de baixo rendimento ou depósito fixo, como um título ou uma ação barganha, garantindo um retorno pequeno e constante. Ou, você poderia pesquisar uma mistura de empresas bem estabelecidas em expansão global, como Apple ou Google, tipo A, e algumas startups de tecnologia menores e promissoras, como uma nova empresa de inteligência artificial, tipo C. Fisher sugere um equilíbrio. Os gigantes estáveis crescem de forma confiável, enquanto uma pequena porção nas startups mais arriscadas e de alto potencial poderia fornecer retornos explosivos, desde que você possa arcar com a perda potencial se elas falharem. Essa avaliação de risco pessoal e alocação diversificada é fundamental. Capítulo 5. Quando comprar. O cerne do investimento bem-sucedido é saber o que comprar. Identificar empresas de crescimento excepcionais. Embora o timing seja importante, o método convencional de prever tendências econômicas ou de mercado de curto a médio prazo é não confiável devido ao estado atual da previsão econômica. Os preços de mercado reagem não apenas às condições econômicas gerais, mas também aos ciclos de desenvolvimento internos das empresas de crescimento, por exemplo, P&D custoso, problemas de plantas piloto, despesas iniciais de vendas. Frequentemente, as melhores oportunidades de compra surgem quando uma empresa excepcional enfrenta problemas temporários e solucionáveis. Por exemplo, atrasos inesperados no lançamento de novos produtos, disputas trabalhistas temporárias, altas despesas iniciais para penetração no mercado. Esses momentos de compra ocorrem quando o mercado reage exageradamente a notícias negativas de curto prazo, fazendo com que o preço das ações caia apesar de fundamentos subjacentes fortes e perspectivas de longo prazo. Para investidores com um portfólio existente e bem escolhido, novos fundos devem ser investidos assim que surgir uma boa oportunidade de compra, ignorando o timing geral do mercado. Para novos investidores, ou aqueles que realocam um portfólio estático, é prudente investir fundos gradualmente ao longo de vários anos, permitindo compras durante potenciais declínios do mercado. Essa estratégia também serve como um teste prático da capacidade de investimento de cada um. A fase atual do ciclo de negócios é apenas uma das 5 influências nos preços das ações, incluindo tendências de taxas de juros, ações governamentais, inflação e novas invenções técnicas. Principais conclusões deste capítulo. Compre quando os fundamentos melhoram, não apenas quando o mercado está abaixo. O momento ideal para comprar é quando uma empresa fundamentalmente forte está passando por contratempos temporários ou quando desenvolvimentos positivos, mas não reconhecidos, estão prestes a render frutos. Paciência é uma virtude, mas não uma desculpa para a inação. Não espere indefinidamente por um fundo de mercado perfeito. Se você fez sua pesquisa e identificou uma empresa excepcional, enfrentando problemas temporários, ou prestes a um crescimento significativo e pouco apreciado, haja. Preço médio, dólar cost averaging, para novos investidores. Se você é novo no investimento ou tem uma grande soma para aplicar, escalonar suas compras ao longo do tempo pode mitigar o risco de comprar em um pico de mercado. Notas para aplicação diária. Imagine que você identificou uma empresa que produz uma nova tecnologia inovadora de armazenamento de energia.
Após uma pesquisa aprofundada, você está convencido de que ela revolucionará a indústria. No entanto, a empresa acabou de anunciar um atraso na abertura de sua primeira fábrica em larga escala, e o preço das ações caiu devido à decepção do mercado. Fisher diria que este é o seu momento de compra. O potencial de longo prazo subjacente da empresa e sua tecnologia não mudou. Apenas um problema operacional temporário fez com que o mercado a subvalorizasse. É quando sua pesquisa qualitativa cuidadosa compensa. Capítulo 6. Quando vender e quando não vender. Existem apenas 3 razões válidas para vender uma ação inicialmente escolhida com base nos princípios de Fisher. Razão 1. Um erro foi cometido na compra original. Se ficar claro que as perspectivas reais da empresa são menos favoráveis do que se acreditava inicialmente, venda imediatamente, independentemente de um pequeno lucro ou prejuízo. Superar o ego é crucial aqui. Razão 2. A empresa não se qualifica mais sob os 15 pontos. Isso pode acontecer devido à deterioração na gestão. Por exemplo, complacência, falta de habilidade em novos executivos ou ao esgotamento das perspectivas de crescimento de seus produtos. Quando isso ocorrer, venda prontamente. Razão 3. Uma oportunidade de investimento genuinamente melhor surgiu. Se uma nova oportunidade prometer retornos significativamente superiores por um longo período, mesmo após considerar impostos sobre ganhos de capital e os riscos de um novo investimento, pode valer a pena mudar. No entanto, isso é raro e exige extrema certeza. Quando não vender? Devido a temores de declínio geral do mercado, prever quedas de mercado não é confiável, e vender boas empresas com base em tais temores geralmente leva a perder as recuperações subsequentes e a incorrer em impostos sobre ganhos de capital. Por que a ação parece supervalorizada? A ação de uma empresa de crescimento excepcional pode parecer cara em relação aos lucros atuais, mas se sua trajetória de crescimento continuar, seus lucros futuros justificarão ou excederão o preço atual. Vender muito cedo devido à percepção de supervalorização significa abrir mão de ganhos substanciais de longo prazo. Porque a ação subiu muito. Esta é uma falácia comum. Empresas de sucesso continuam a ser bem-sucedidas. Vender uma ação simplesmente porque teve um bom desempenho significa abandonar um vencedor comprovado. O princípio central: se a compra inicial foi correta e a empresa permanece excepcional, o momento de vender é quase nunca. Principais conclusões deste capítulo: venda disciplinada. Vieses emocionais, como a relutância em realizar uma pequena perda, devem ser evitados. Venda apenas quando razões fundamentais ditarem, como um erro claro na avaliação original ou uma deterioração fundamental na própria empresa. Ações de crescimento não são negociáveis. Não tente prever o mercado ou assumir que uma ação que subiu significativamente esgotou seu potencial. Empresas excepcionais podem continuar a crescer por décadas. Foque no negócio, não no preço da ação. O preço da ação é um reflexo do negócio. Se o negócio está prosperando e suas perspectivas futuras permanecem fortes, flutuações temporárias do mercado ou altas avaliações não devem desencadear uma decisão de venda. Notas para aplicação diária. Imagine que você possui uma árvore frutífera altamente produtiva que consistentemente produz excelentes frutos. Você poderia considerar vendê-la se percebesse que ela é na verdade uma erva daninha, erro original. Ou se ela ficar doente e parar de dar frutos, deterioração dos fundamentos da empresa. Você também poderia considerar vendê-la se descobrisse uma nova árvore frutífera mais produtiva e resistente, com potencial de longo prazo ainda maior, um investimento genuinamente melhor. No entanto, você não a venderia simplesmente porque seus vizinhos acham que ela é grande demais ou porque há um boato de uma praga geral de árvores frutíferas na região. Você manteria seu produtor comprovado, a menos que sua saúde fundamental ou potencial realmente mudasse. Capítulo 7. A turbulência dos dividendos. Há uma confusão significativa em torno do significado e da importância e dos dividendos. As empresas podem reter lucros em vez de pagar dividendos para reinvestir em novas produções, linhas de produtos ou equipamentos que economizem custos, o que pode ser mais benéfico para os acionistas do que os pagamentos diretos de dividendos.
Os lucros retidos não proporcionam benefício se a gestão acumular caixa desnecessariamente ou reinvestir em operações ineficientes. A inflação significa que uma parte dos lucros retidos é necessária simplesmente para substituir ativos depreciados a custos mais altos, não necessariamente para crescimento. Para a grande maioria dos acionistas, especialmente aqueles em faixas de imposto mais altas, é mais vantajoso financeiramente para uma empresa reinvestir os lucros em oportunidades de crescimento lucrativas do que pagá-los como dividendos tributáveis. Os dividendos não devem ser o fator principal na seleção de ações de crescimento. Empresas com rendimentos de dividendos atuais mais baixos muitas vezes proporcionam maior valorização de capital a longo prazo e, eventualmente, pagamento de dividendos absolutos mais altos. Um alto rendimento de dividendo não equivale à segurança. Muitas vezes, ações com desempenho inferior têm altos rendimentos. As empresas devem adotar uma política de dividendos consistente. Por exemplo, reter todos os lucros para crescimento ou pagar uma porcentagem fixa, e comunicá-la claramente aos investidores, em vez de alterá-la erraticamente. Principais conclusões deste capítulo. Reinvestimento para o crescimento supera os dividendos. Para investidores orientados para o crescimento, a capacidade de uma empresa de reinvestir lucrativamente seus lucros é muito mais valiosa do que os pagamentos imediatos de dividendos, especialmente dadas as implicações fiscais. Dividendos são uma consequência, não um objetivo. Para investidores de crescimento, concentre-se na capacidade do negócio subjacente de aumentar os lucros, o que, em última análise, impulsionará tanto a valorização do capital quanto, eventualmente, maiores pagamentos de dividendos. Consistência na política. Uma política de dividendos estável e previsível, mesmo que não haja dividendos, é preferível a mudanças erráticas. Notas para aplicação diária. Imagine que você é um jovem profissional economizando para um objetivo futuro significativo, como comprar uma casa. Você tem duas opções de investimento. Uma empresa que paga uma grande parte de seus lucros como dividendos, sobre os quais você teria que pagar impostos e reinvestir-se, ou uma empresa que reinveste quase todos os seus lucros em pesquisa e expansão, levando a um rápido crescimento no valor de suas ações. Fisher argumenta que, para a maioria das pessoas, a segunda opção é mais benéfica, mesmo que você não veja pagamentos em dinheiro imediatos. A turbulência dos dividendos refere-se à concepção errônea de que altos dividendos são sempre bons, quando muitas vezes o reinvestimento inteligente desses lucros pela empresa é mais poderoso para a criação de riqueza a longo prazo. Capítulo 8. 5. Não faça para investidores. Parte 1. Não compre empresas promocionais. Novas empresas sem histórico. Embora novas empresas possam ser empolgantes, elas não possuem um histórico operacional comprovado, produção, vendas, controle de custos, equipe executiva, e são dominadas por planos em vez de fatos. Isso as torna significativamente mais arriscadas para o investidor médio. Empresas promocionais geralmente têm forte talento em uma área, por exemplo, invenção, vendas, mas carecem de gestão equilibrada em todas as funções necessárias. Deixe investimentos em empresas promocionais para grupos especializados, por exemplo, venture capitalists, que podem ativamente fomentar e compensar as fraquezas. Não ignore uma boa compra porque ela é negociada over the counter. OTC. A diferença entre ações listadas e OTC tornou-se menos sobre liquidez e mais sobre a estrutura do mercado. O mercado moderno, com menos grandes especuladores e mais investidores institucionais de longo prazo e pequenos investidores individuais, tornou a liquidez geralmente menor em toda a linha. Mercados OTC, particularmente para ações OTC bem conhecidas e ativamente negociadas por dealers respeitáveis, geralmente oferecem liquidez comparável a muitas ações listadas em bolsas menores. A chave é selecionar um dealer competente e consciencioso para ações OTC. Não compre uma ação apenas porque você gosta do relatório anual. Relatórios anuais são ferramentas de marketing, projetadas para criar uma impressão favorável. Fotos atraentes e prosa eloquente não garantem uma gestão forte ou bons fundamentos. Confiar apenas em um relatório anual é semelhante a comprar um produto com base em publicidade. É impulsivo e pode ser caro no investimento. No entanto, um relatório anual pobre ou opaco, por exemplo,
um que esconde más notícias, pode ser um sinal de alerta. Não assuma que um preço alto em relação ao lucro por ação significa que a ação descontou completamente o seu crescimento. É uma falácia comum acreditar que uma ação negociada a um alto P/L já precificou todo o seu crescimento futuro. Se uma empresa gera consistentemente novas fontes de crescimento, seu alto P/L é um reflexo de sua qualidade intrínseca e capacidade de continuar crescendo, não necessariamente uma supervalorização. Seu múltiplo P/L deve permanecer alto ou até aumentar. Vender uma ação de crescimento forte apenas porque seu P/L é alto significa perder ganhos futuros significativos sem correr impostos sobre ganhos de capital. Não confunda um oitavo com um quarto. Não seja pândaro para perder dinheiro, não deixe que pequenas diferenças de preço, por exemplo, um oitavo ou um quarto de ponto extra, o impeçam de adquirir uma ação verdadeiramente excepcional. Os potenciais ganhos de longo prazo de um investimento de qualidade superam em muito essas pequenas diferenças. Para grandes compras, trabalhe estrategicamente com seu corretor para adquirir ações sem elevar o preço excessivamente, aceitando pequenos aumentos de preço, se necessário. Principais conclusões deste capítulo: evite a especulação em empresas em estágio inicial. A menos que você seja um investidor profissional especializado, evite empresas que não provaram sua viabilidade operacional. Foque na substância, não nas superficialidades. Não se deixe influenciar por onde uma ação é negociada ou por materiais de marketing chamativos. Aprofunde-se nos fundamentos do negócio subjacente. O crescimento justifica a avaliação. Um alto P/L para uma empresa de crescimento verdadeiramente excepcional é frequentemente um sinal de sua qualidade inerente e potencial futuro, não necessariamente supervalorização. Não deixe que a percepção de caro o impeça de uma ótima oportunidade de longo prazo. Não se distraia com centavos para perder dólares. Nunca comprometa a aquisição de uma ação de alta qualidade por causa de uma diferença de preço marginal. As recompensas de longo prazo de um bom investimento superam em muitos pequenos custos de entrada. Notas para aplicação diária. Imagine que você está tentando comprar ingressos para um concerto esgotado da sua banda favorita. Há um número limitado de ingressos restantes, e eles estão ligeiramente acima do valor de face. Fisher aconselharia a não pechinchar por alguns dólares extras, a diferença de um oitavo ou um quarto, se você realmente acredita que esta é uma experiência única na vida. A alegria e a memória de assistir ao concerto, o ganho de longo prazo, superam em muito pequeno custo adicional. Da mesma forma, não deixe que um pequeno ponto de preço o impeça de possuir uma parte de uma empresa verdadeiramente excepcional. Capítulo 9. Outros 5 não faça para investidores. Não sobre diversifique. Embora a diversificação seja importante, o excesso dela pode levar à divorcificação. Espalhar seu dinheiro por muitas empresas que você não entende adequadamente ou não consegue monitorar corretamente. O número ideal de participações depende da natureza das empresas. Por exemplo, conglomerados diversificados exigem menos diversificação externa e da capacidade do investidor de monitorá-las. Diretrizes mínimas de diversificação. Tipo A, grandes e sólidas empresas de crescimento mínimo de 5 ações, com não mais de 20% do capital original em qualquer uma. Tipo B, empresas de crescimento intermediárias mínimo de 10 ações, com 8 a 10% do capital original em cada. Tipo C, empresas pequenas, de alto risco ou alta recompensa máximo de 5% do capital original em qualquer uma, e apenas com fundos cuja perda pode ser suportada. Estas tendem a falhar ou crescer para o status tipo B, momento em que o aumento de valor justifica a maior concentração. Qualidade sobre quantidade. É melhor possuir um número menor de empresas verdadeiramente excepcionais que você entenda bem do que um grande portfólio de empresas medíocres. Não tenha medo de comprar durante um alerta de guerra. Alertas de guerra ou o início de uma guerra muitas vezes fazem com que os mercados de ações caiam. Mas isso é um fenômeno psicológico. Guerras modernas levam a um aumento dos gastos governamentais e inflação, o que desvaloriza o dinheiro e geralmente faz com que os preços das ações, expressos em moeda inflacionada, subam no longo prazo. O momento de comprar é durante o medo.
aumentando gradualmente as compras se a guerra realmente estourar, focando em empresas cujos produtos e serviços permanecem em demanda ou podem se adaptar à produção em tempo de guerra. Não esqueça Gilbert Sullivan. Não se deixe levar por estatísticas irrelevantes, não dê importância indevida aos históricos de preços de ações ou lucros por ação passado ao avaliar o investimento atual. O desempenho passado não prevê o valor futuro. O valor intrínseco de uma empresa muda com base nas condições atuais e futuras, por exemplo, nova gestão, novos produtos, cenário competitivo. Concentre-se nas condições fundamentais do negócio e nas perspectivas futuras, não apenas em dados históricos, que podem ser enganosos. Não deixe de considerar tempo e preço ao comprar ações de crescimento. Embora evitar a mesquinhez no preço seja importante, também é crucial considerar o timing de sua compra em relação a desenvolvimentos significativos e não apreciados dentro da empresa. Às vezes, comprar com base em uma data futura em que um desenvolvimento positivo conhecido, por exemplo, conclusão de fábrica, lançamento de produto, é esperado pode ser mais estratégico do que esperar por um preço menor específico, especialmente se a empresa já for altamente conceituada e improvável de cair significativamente. Isso permite que você capture o benefício total do desenvolvimento iminente. Não siga a multidão. A comunidade financeira muitas vezes experimenta modas ou tendências psicológicas, levando a uma precificação incorreta das ações com base no sentimento em vez de fatos. Investidores inteligentes pensam de forma independente e reconhecem quando as opiniões financeiras generalizadas são baseadas em visões desatualizadas, ilusões ou hype temporário. O mercado demora a reconhecer mudanças fundamentais, a menos que um nome ou evento conhecido esteja publicamente associado a elas. Isso cria oportunidades para pensadores astutos e independentes comprarem empresas subvalorizadas antes que a multidão perceba. Principais conclusões deste capítulo. Diversificação ótima, não máxima. Diversifique o suficiente para mitigar riscos catastróficos, mas não tanto que você dilua suas melhores ideias ou não consiga monitorar adequadamente suas participações. Concentre-se na qualidade em vez da quantidade. Resiliência emocional durante a crise. Não deixe que o pânico do mercado impulsionado pelo medo, como alertas de guerra, dite suas decisões de investimento. Entenda o impacto econômico de longo prazo de tais eventos e haja de forma contracíclica. Análise orientada para o futuro. O desempenho passado é um mau indicador de resultados futuros. Concentre sua pesquisa nos pontos fortes internos atuais de uma empresa, nas perspectivas futuras e na capacidade da gerência de executar. Pensamento independente é uma vantagem competitiva. Resista à tentação de se conformar ao sentimento predominante do mercado. Oportunidades verdadeiras muitas vezes residem em reconhecer quando a multidão está errada sobre o valor fundamental ou as perspectivas futuras de uma empresa. Notas para aplicação diária. Sobre a sobrediversificação. Imagine que você tem um grupo diversificado de amigos, mas só consegue nutrir relacionamentos profundos com alguns. Espalhar sua energia social muito finamente por muitos conhecidos pode significar que nenhum de seus relacionamentos é realmente forte. Da mesma forma, em investimentos, concentre-se em realmente entender e monitorar um número gerenciável de empresas de alta qualidade, em vez de possuir superficialmente dezenas. Sobre não seguir a multidão. Imagine que todos em seu círculo social estão subitamente obcecados por uma nova dieta da moda. Todos estão falando sobre isso, e parece ser a única maneira de ser saudável. Se você pesquisou e descobriu que ela carece de base científica ou é fundamentalmente insustentável para você, seguir a multidão seria prejudicial. Em vez disso, você se apega ao que sabe que funciona para a sua saúde. Esse pensamento independente, baseado em pesquisas sólidas, é exatamente o que Fisher defende no investimento. Capítulo 10. Como encontrar ações de crescimento. Encontrar ações de crescimento excepcionais consome tempo, exige habilidade e não é um processo rápido e fácil. O processo de triagem inicial é crucial. Identificar quais empresas valem a pena uma investigação intensiva, pois você não pode pesquisar todas as milhares de possibilidades. O método pessoal de Fisher para leads iniciais.
Cerca de um quinto das ideias vinham de amigos na indústria, executivos, cientistas. Cerca de 4/5 das ideias vinham de um pequeno número de profissionais de investimento respeitados e competentes em todo o país que se especializam na identificação de empresas de crescimento. Esses indivíduos, apesar de desentendimentos pessoais, tinham mentes financeiras afiadas e históricos impressionantes. Relatórios de corretoras públicas e periódicos financeiros gerais geralmente não são um terreno fértil para ideias novas e inovadoras. Laboratórios de pesquisa consultores, por exemplo, Arthur D. Little, Stanford Research Institute, possuem valioso conhecimento técnico e de desenvolvimento de negócios, mas muitas vezes não podem divulgar informações confidenciais. Uma vez identificada uma empresa promissora, as próximas etapas são críticas antes de contatar a gerência. Não contate a gerência da empresa diretamente nesta fase inicial. Não gaste horas analisando relatórios anuais antigos para pequenas mudanças no balanço. Não peça a conhecidos casuais suas opiniões sobre a ação. Examine os arquivamentos recentes da SEC, prospectos, procurações, para informações genéricas sobre capitalização, posição financeira, detalhamento de vendas por linha de produto, concorrência, atividade de pesquisa e despesas incomuns. Aplique agressivamente o método Scuttlebot. Contate cliente-chave, fornecedores, concorrentes, ex-funcionários e pesquisadores da indústria relacionados. Se informações de Scuttlebot insuficientes puderem ser coletadas, abandone a investigação. Não prossiga com dados incompletos. Se algumas informações forem coletadas, mas mais forem necessárias, considere pedir ao seu banco comercial apresentações a indivíduo-chave, pois os bancos geralmente têm bons relacionamentos e podem facilitar a confiança. Somente após coletar pelo menos 50% das informações necessárias através do método Scuttlebot, você deve abordar a gerência da empresa. Isso garante que você faça perguntas inteligentes e informadas e possa verificar as impressões existentes, evitando que a gerência simplesmente lhe dê uma resposta pronta. A gerência aprecia investidores informados e estará mais disposta a compartilhar informações aprofundadas se você demonstrar pesquisa e compreensão prévias. A recompensa por uma investigação adequada e aprofundada é substancial. Um retorno potencial de 4 a 15 vezes seu investimento original em 10 anos, superando em muito o que o mínimo esforço poderia alcançar. Principais conclusões deste capítulo. Processo de pesquisa estruturado. Encontrar lucros incomuns exige uma abordagem de pesquisa sistemática e rigorosa, começando com uma ampla identificação e afunilando para mergulhos profundos. Priorize Scuttlebot antes do contato direto. Reúna informações externas e imparciais antes de falar com a gerência da empresa. Isso capacita a fazer melhores perguntas e validar informações. O esforço justifica a recompensa. Retornos de investimento excepcionais não são alcançados sem esforço. Eles exigem tempo, habilidade, julgamento e visão significativos, assim como sucesso em qualquer outro campo complexo. Notas para aplicação diária. Imagine que você está tentando escolher o melhor programa universitário para seu filho. Em vez de apenas olhar para brochuras ou classificações de sites, o equivalente ao relatório anual, você primeiro reúne informações de alunos atuais, ex-alunos, professores de outras universidades e até mesmo empregadores que contratam graduados desse programa, Scuttlebot. Somente quando você tem uma compreensão sólida e completa dos pontos fortes, fracos e do verdadeiro valor do programa, você agenda uma reunião com o chefe do departamento, pronto com perguntas informadas que demonstram sua séria consideração. Essa coleta de informações completa e multifacetada aumenta suas chances de tomar uma decisão incomum e altamente recompensadora. Ideia principal do livro: Ações Comuns e Lucros Incomuns, de Philip Fisher, defende uma filosofia de investimento em crescimento, instando os investidores a se concentrarem na identificação e manutenção de ações de empresas excepcionais com gestão superior, produtos inovadores e significativo potencial de crescimento a longo prazo. Fisher enfatiza a pesquisa qualitativa aprofundada, muitas vezes apelidada de Scuttlebot, em detrimento da análise puramente quantitativa ou do timing de mercado.
A mensagem central é que a verdadeira riqueza é construída investindo pacientemente em negócios excepcionais que podem expandir consistentemente seus lucros e vantagens competitivas ao longo de décadas, em vez de perseguir flutuações de mercado de curto prazo ou ativos subvalorizados isoladamente. Essa abordagem prioriza a compreensão do negócio por trás da ação. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.